Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula vamos conversar sobre a percepção e dicas visuais. Você sabe como a percepção é organizada? Bem, quando olhamos para qualquer coisa, precisamos fazer algumas inferências. Uma das coisas que podemos fazer é levar em conta a profundidade. A profundidade nos permite ter uma ideia de quão distante ou quão próximo algo está. E também, claro, nos dá uma ideia melhor da percepção dos objetos. Para levar em conta a profundidade dos objetos, podemos usar alguns truques diferentes. A primeira coisa que podemos notar imediatamente é que os seres humanos têm dois olhos. Nós temos uma visão binocular. A visão binocular nos dá algo conhecido como disparidade retiniana. Vou escrever isso, tá? Disparidade retiniana. Basicamente, como os nossos olhos estão separados por uma distância de cerca de 5 centímetros, isso nos permite obter vistas ligeiramente diferentes dos objetos ao nosso redor. Outra forma pela qual nossos dois olhos nos ajudam a levar em conta a profundidade de algum objeto é algo conhecido como convergência. O que isso basicamente está dizendo é que quando nós estamos olhando para coisas muito distantes, os músculos em nossos olhos estão bastante relaxados. Por outro lado, quando estamos olhando para algo muito próximo, os músculos em nossos olhos viram nossos globos oculares em direção ao objeto. Nosso cérebro é capaz de observar o quanto os globos oculares estão virados para nos dar outro tipo de pista de profundidade. Existem outras pistas ou dicas que podemos obter sem a necessidade de dois olhos. Essas, inclusive, são as pistas monoculares. Uma pista monocular seria o tamanho relativo. Tamanho relativo. O tamanho relativo nos dá uma ideia da forma de um objeto. E podemos ver um exemplo do tamanho relativo aqui, onde temos duas formigas, e essa formiga é percebida como sendo maior. Nós sabemos que as formigas têm um tamanho semelhante, certo? Como essa formiga aqui é percebida como sendo maior que a outra, a percebemos como estando mais próximas de nós. Ou seja, chegamos à conclusão que ela está mais próxima de nós porque ela é maior que a outra formiga, sendo que, na realidade, elas têm tamanhos muito próximos. Agora, outra pista monocular é algo conhecido como sobreposição. Para falar a respeito da sobreposição, nós podemos observar esse exemplo aqui. Repare que precisamos só de um olho para ver que esse retângulo está na frente dessa elipse. Observando isso, podemos chegar à conclusão que, como o retângulo está na frente da elipse, o retângulo está mais próximo de nós. Outra pista monocular que eu posso falar aqui é a altura relativa. A altura relativa basicamente diz que os objetos que são percebidos como mais altos são percebidos como estando mais distantes do que aqueles que estão mais baixos. Aqui eu estou colocando um exemplo de altura relativa. Esse cubo que está aqui está mais alto do que esse cubo vermelho aqui. Por estar mais alto, por estar com uma altura maior, mesmo tendo a base na mesma superfície, percebemos que ele está mais distante. Um detalhe é que todos esses cubos têm a mesma forma, eles têm exatamente a mesma altura, inclusive. É apenas devido à nossa percepção dele estar posicionado mais alto do que o cubo vermelho é que o percebemos como estando mais distante. Isso é altura relativa, é uma pista monocular. Mais uma pista monocular que eu posso falar aqui é o sombreamento e contorno. Podemos usar a luz e as sombras para ter uma ideia da forma de um objeto. Aqui nós temos um ótimo exemplo dessa pista monocular. Nós temos essas duas imagens aqui, que, diga-se de passagem, são exatamente a mesma imagem. A diferença é que uma delas foi invertida. Eu peguei essa imagem, a virei de cabeça para baixo e, como resultado, temos isso aqui. Nessa imagem, vemos esse pequeno contorno, parece uma cratera, enquanto que aqui parece uma montanha vulcânica. Com base na luz e nas sombras, você pode inferir se é uma cratera ou se está saindo da Terra, conforme isso aqui. Essas são algumas pistas ou dicas monoculares. São as pistas monoculares que podemos usar para obter informações sobre a forma de um objeto. Há um outro aspecto da nossa percepção que eu quero falar aqui, o movimento. Sempre que percebemos um objeto, é importante a gente dizer se ele está em movimento ou não. E existe uma pista monocular interessante conhecida como paralaxe de movimento, também conhecido como movimento relativo. O que isso basicamente diz para a gente é que quando você está em um carro, por exemplo, um carro em movimento, as coisas mais próximas de você parecem estar se movendo mais rapidamente, enquanto que as coisas que estão mais distantes de você parecem estar se movendo muito devagar.
Se você estiver em um carro ou em um ônibus em uma pista, e esse carro ou esse ônibus estiver em movimento, e você olhar para uma distância bem considerável, por exemplo, uma casa ou um prédio que está bem distante da pista, vai perceber que esse prédio, essa casa ou até mesmo uma montanha vai estar se movendo muito, muito devagar, enquanto coisas como carros bem ao lado de você, ou até mesmo a estrada, parecem estar se movendo muito rapidamente. Isso é o movimento relativo, e é uma pista monocular. Você pode ter uma ideia do quão distante as coisas estão com base em quanto elas se movem em relação a você quando você está se movimentando em relação à Terra. Outro aspecto em relação à percepção que eu quero falar com você é a constância. Existem alguns tipos diferentes de constância. A constância de tamanho, por exemplo. Aqui nós temos um exemplo da constância de tamanho. Quando a gente olha para essas duas senhoras, podemos ver que essa senhora é maior do que essa aqui. Essa senhora aqui projeta uma imagem maior em nossa retina do que essa outra. No entanto, sabemos que essas duas mulheres são mais ou menos do mesmo tamanho. Mesmo que essa mulher projete uma imagem em nossa retina maior do que essa outra, sabemos que elas são mais ou menos do mesmo tamanho. Isso é a constância de tamanho. Existe também algo conhecido como constância de forma, que podemos ver nesse exemplo aqui. Temos aqui uma porta, que possui um formato retangular, e quando alguém abre essa porta, percebemos que a forma muda um pouco. Olhando para ela desse jeito, ela não vai ter mais um formato retangular, ela vai se parecer mais com um trapézio. A porta está realmente mudando porque a imagem que ela está gerando agora em nossa retina vai ser diferente. No entanto, sabemos que a porta não está mudando de forma. Ainda tem um formato retangular. Ela está sendo apenas aberta. Então, nossa percepção da porta permanece a mesma. Sabemos que ela tem a mesma forma, mesmo que uma imagem diferente esteja sendo projetada em nossa retina. Outro tipo de constância é a constância de cor. Nós temos um exemplo aqui também. Olha essa xícara vermelha. Apesar das mudanças na iluminação, sabemos que mesmo que aqui o vermelho pareça mais claro do que esse outro vermelho, e que essa parte da xícara pareça mais escura, mesmo que a cor que esteja sendo incidida em nossa retina seja diferente, sabemos que a xícara é realmente da mesma cor. Isso é o que chamamos de constância de cor. Bem, eu espero que você tenha compreendido tudo o que conversamos aqui nesse vídeo e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!